Olá pessoal, sou o professor Thiago Fernandes, CP Vestibulares, e ensinei para a turma de INSPER Interpretação de Textos. Estou aqui então, mais um final de semestre, para comentar as provas de texto do INSPER, tudo bem? Vamos lá, aqui é o texto, primeira questão, é uma crônica do Antônio Prata que fala sobre a infância dele, sobre como ele se influenciou no Milor Fernandes para começar a escrever. A questão 1 que vocês estão vendo aí perguntava o seguinte: para homenagear Milor Fernandes, falecido em março de 2012, Antônio Prata faz um relato pessoal que revela a sua influência do escritor em sua vida. Levando em conta as informações apresentadas no texto, é correto afirmar que o autor. Nós, do CPV, apontamos a C como correta porque, de fato, ao longo do texto, existe a afirmação da C, que é: reconhecia a razão pela qual os adultos, a quem ele se refere como seres de calça bege e pager no cinto, idealizavam a adolescência. Essa afirmação, então, está sim no texto, mais especificamente no final do terceiro parágrafo, início do quarto. Tem-se o seguinte, nesse trechinho que eu falei agora: e os adultos ainda queriam me convencer de que aquela era a melhor fase da vida, ou seja, uma idealização da adolescência, e vem a justificativa. Claro, observando-os era óbvia a razão da nostalgia. Seres de calça bege e pager no cinto que gastavam seus dias em papinhos de elevador, sem ambições maiores do que um carro novo, um requeijão com menos colesterol, o nome da moldura de funcionário do mês, ingresso para o Holiday on Ice no fim de semana. Ou seja, de fato a afirmativa C corresponde ao texto. São adultos que idealizam a adolescência porque na vida madura eles não têm muitos objetivos. Portanto, a 1, C como resposta correta. Próxima questão, 2, também com base no texto do Antônio Prata, e pedia-se o seguinte: em um trechinho do texto, condenado a viver para sempre uma espécie de limbo social feito de incertezas, celibato e moletom, fecham-se as aspas, o autor recorre a uma construção para produzir efeito de humor, explicitada adequadamente na alternativa D, de dado. Ou seja, o humor, no trecho transcrito pela prova do INSPER, se dá pela quebra de paralelismo semântico, ou seja, existem 3 palavras paralelas, que são incertezas, celibato e moletom. E falta aí um paralelismo semântico, porque incerteza indica uma ideia abstrata, é um substantivo abstrato, assim como celibato. Quando nós chegamos a moletom, mais uma palavra dessa numeração de 3 palavrinhas, há um substantivo concreto. Então, cria-se uma expectativa que não se produz, que seriam apenas substantivos abstratos, ou seja, há uma brincadeira nessa construção de modo a colocar na mesma sentença, na mesma ideia, palavras abstratas e uma concreta, o que cria, então, uma coisa inesperada, daí o efeito de humor, fundado, então, nessa falta de paralelismo semântico. Questão 2, então, resposta correta é a alternativa D. Próxima questão é a questão 8, a qual eu vou comentar, e a base dela é esse textinho que você está vendo aí, chamado Quem Nunca Photoshopou. Uma reportagem da Folha de São Paulo discutindo um pouquinho do Photoshop, mas mais ainda como que empresas conseguem se manter vivas num mercado que é tão rotativo e tão efêmero. Bom, na questão 8, então, havia o seguinte enunciado: segundo o texto, o que determina a longevidade e a sobrevivência de um negócio ou empresa no mundo atual é, apontamos A como resposta. Segundo o texto, é a flexibilização de adaptação do produto aos anseios do cliente. Se eu voltar ao texto, eu vou ter, no terceiro parágrafo, a ideia de que novos produtos e novos serviços podem até seduzi-lo com propaganda, design e preço, mas dificilmente será mantida se a marca não se renovar com velocidade esperada, pouco importa a sua fatia de mercado. Ou seja, o texto explicitou para a gente que o que mais interessa para essa empresa é se renovar, seja qual for a fatia de público que se espera. Ou seja, se renovar da ideia da A, de flexibilizar de acordo com a vontade do cliente, um cliente universal. Portanto, 8A. Próxima questão, uma questão 10, com base num outro texto. Esse texto é um trechinho do artigo de opinião veiculado na Veja, discutindo aquela polêmica que envolveu o dicionário Wise da língua portuguesa, quando o Ministério Público Federal disse que ele era preconceituoso, que o dicionário era preconceituoso ao definir algumas palavras. Enfim, o autor aqui do artigo de opinião, da Veja de São Paulo, é contra essa postura tão vigilante do Ministério Público Federal.
e vai, de certo modo, ironizar o trabalho deles, dizendo que eles têm mais coisas, ou melhor, eles têm coisas mais importantes com as quais se preocupar do que vigiar o dicionário Aurélio, perdão, Wise. Enfim, na 10 pede o seguinte: quanto ao processo judicial envolvendo o verbete cigano no dicionário, o blogueiro expressa uma reação irônica no trecho. Então, o que o autor desse blog, da Veja, diz no texto sobre a palavra cigano é que o Ministério foi infeliz ao verificar o conteúdo dessa palavra, ironizando no texto, dizendo que o Brasil é um país vasto e, como se sabe, tem poucos problemas verdadeiros, o que deixa ao MPF tempo de sobra para garimpar. Ou seja, aqui é uma ironia. A ironia é a afirmação de uma coisa, dizendo-se o contrário dela. Quando o autor do blog, da Veja, diz que o Brasil é um país vasto e, como se sabe, tem poucos problemas, ele quer dizer o contrário. No Brasil há muitos problemas, muito mais importantes do que o uso da palavra cigano no Wise, para que o Ministério se preocupe tanto com uma coisa tida por ele como pequena. Então, na D, ele faz essa ironia, por isso que a D tem como resposta, a 10 tem como resposta a D. O Brasil é um país vasto, como se sabe, tem poucos problemas verdadeiros. Nesse trechinho, na D, é que está a ironia usada pelo autor. Agora, a questão 11, um novo texto, chamado Da Fala ao Grunhido, do Ferreira Goulart, veiculado na Folha de São Paulo. Mais uma questão de interpretação de textos. Enfim, a questão 11 diz o seguinte: ao se manifestar quanto ao que seja correto ou incorreto no uso da língua portuguesa, o autor, daí vem a afirmação correta, que é a C, como vocês podem ver aí. O autor faz o quê? Compara a normatividade das gramáticas à objetividade da ciência. O Ferreira Goulart, ao criticar alguns professores de português que pregam o vale tudo na língua, faz uma comparação entre o uso do idioma ou o estudo da língua portuguesa com a área medicinal. No terceiro parágrafo, eu vou ler. Mas esse vale tudo é só no campo do idioma, não se adota nos demais campos do conhecimento. Não vejo um professor de medicina afirmando que a tuberculose não é doença, mas um modo diferente de saúde. E que o melhor para o pulmão é fumar charutos. Ou seja, ele falou assim que vale tudo na língua portuguesa, mas não vale tudo na área medicinal. Logo, ele fez essa comparação, portanto, a ser a afirmação correta na questão 11. Tranquilo? Próxima questão que eu vou fazer é a 13. Para fazê-la, deveria-se ler o texto 1 e, em sequência, o 2, que na verdade é uma tirinha. A questão 13 pediu o seguinte: os textos 1 e 2 abordam a questão da linguagem nos meios digitais. A partir de sua leitura, infere-se que, então, a partir da leitura dos dois textos, pode-se afirmar a D, de dado. Afirma-se que o texto 2 apresenta marcas específicas da linguagem do Twitter, que limitam a compreensão da tira em leitores que não são usuários do microblog, o que é uma verdade. Se eu olhar o primeiro quadrinho, eu tenho esse E, vou voltar na imagem, comprido, e o I na palavra engraçadinho, que são construções típicas da internet. No segundo quadrinho, eu tenho já a menção explícita ao próprio Twitter. E no terceiro, eu tenho a expressão hashtag, uma expressão típica do Twitter, e ainda na fala do garotinho, ou melhor, no pensamento do garotinho, há um símbolo gráfico, o jogo da velha, que é próprio dessas hashtags do Twitter. Então, de fato, o texto 2, voltando para D aqui, apresenta marcas específicas da linguagem do Twitter. E se a pessoa não souber o que é o Twitter, ou o que é uma hashtag, ou o que significa dentro do Twitter, o jogo da velha, esse sinalzinho, a pessoa não consegue entender a tirinha, não entende o humor. Por isso que a D, na 13, é a afirmativa correta. Agora, a 14, há um anúncio publicitário para que você leia, e a questão pede o seguinte: para divulgar a oferta de um plano de ligações ilimitadas, uma operadora de telefonia móvel apresentou em seu anúncio publicitário a seguinte frase, e aí vem, então, o anúncio: sem bloqueio, sem multa, sem aspas, e a palavra aspas está entre aspas. Enfim, continuando. Dentre as opções a seguir, a melhor substituição no anúncio para aspas é: apontamos A como correta, ou seja, trapaças. Você pode interpretar esse anúncio como uma empresa de telefonia móvel que anuncia um produto, um celular, e o plano de ligações que ela oferece é um plano que não tem bloqueio, não tem multa e não tem aspas sem aspas.
desculpa, não tem aspas entre aspas, ou seja, não há trapaças, não há minúcias no contrato, não há informações obscuras de modo que você saia prejudicado ao adquirir esse plano, tá? Vale uma ressalva, né, para contrapor com a D tem ideia de limite. Então, talvez fosse possível pensar que uma das aspas, ou melhor, uma das trapaças, é criar limite nesse plano sem que o cliente soubesse. Acontece que a tirinha, ou melhor, o anúncio publicitário, ele aborda qualquer tipo de trapaça. Ele dialoga com o possível cliente ou com o leitor de modo a dizer que esse plano oferecido, ele não tem truque, não se limita só a não haver limites, mas qualquer truque em geral. Então entendemos que a E está dentro da A como resposta, porém a A é muito mais ampla, é um sentido que vai além da E, o que você pode perceber melhor no anúncio. O anúncio não se limita só à questão do limite, o anúncio, quando se refere a aspas, dentro de aspas, se refere a trapaças em geral. Vende-se um plano que não oferece, não coloca o cliente em trapaças, num plano ruim que ele compra, tá? Por isso que a 14 nós optamos por apontar A como correta. Próxima questão, a 15, deveria ser ler antes um texto chamado A Lógica do Humor, do Hélio Schwartzman, da Folha de São Paulo. Ali vai discutir um pouquinho como que o racismo permeia o humor, ou quais são os limites do humor, o que se pode fazer ou não com as piadas, tá? A questão 15 trabalha mais o começo do texto. A questão 15 pede para a gente o seguinte: o primeiro parágrafo apresenta uma das formas clássicas de introdução de um texto de caráter argumentativo, porque contém, resumidamente, elementos essenciais ao desenvolvimento das ideias do autor. Então, a 15 é que você olha para o começo do texto e veja marcas de caráter argumentativo, ou melhor, elementos de caráter argumentativo. Esses elementos presentes em A Lógica do Humor, o título do texto, podem ser definidos como. Então eu volto para o começo do texto. Olha o primeiro período. Piada racista termina com polícia em casa de shows. Ou seja, o autor do texto, o Hélio Schwartzman, apresenta para a gente um ocorrido, um fato. Ponto final. Segundo, terceiro e quarto período são perguntas. É engraçado gozar de minorias? Até onde se pode chegar para fazer os outros rirem? Aliás, do que rimos? Então, o que eu vi no comecinho do texto? Eu vi uma afirmação e mais perguntas que orientarão a argumentação do autor do texto. Se eu pensar assim, somente a E é correta, ou seja, quais são os elementos retóricos ou argumentativos que aparecem no começo do texto? O relato de um fato notório, que é a piada racista, envolvendo polícia numa casa de show, delimitação do tema por meio de questionamentos. Então, eu faço questões e por meio delas eu delimito o assunto que eu vou discutir. No caso, se é legal ou não eu tirar sarro de minorias, qual o limite para isso e do que nós rimos. São perguntas feitas que delimitam o assunto do texto. Questão que é para ser bem tranquila. A próxima é 19. Para fazer 19, você teria que ler um poema, né, um soneto do Camões, e dele apontar a alternativa correta, uma questão típica do INSPER. Na 19, a correta seria, portanto, a D. Na segunda estrofe, que é essa: continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança, do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem, se algum houve, as saudades. O eu lírico dá a entender para a gente que nesse constante mudar das coisas, as mágoas ficam, as coisas ruins ficam. E das boas, se é que houve alguma coisa boa, ficam apenas as saudades. Ou seja, na segunda estrofe, que foi a que eu li, o eu lírico vê com pessimismo as mudanças que se operam no mundo, igual a que eu acabei de explicar. Porque constata que elas são geradoras de um mal cuja dor não se pode ser superada. Se a mudança é constante e esse tom ruim da mudança, ou essa dor ruim da mudança também é constante, são dores que não podem ser superadas. Então a D, a questão 19, é a única possível de ser inferida pelo poema do Camões. Tudo bem? Para fazer a questão 20, terei que ler anteriormente esse poema, um poema que faz uma brincadeira com a poética dadaísta. Então, se é uma poesia que fala sobre a própria arte de fazer poesia,
é uma questão metalinguística, é um texto metalinguístico, é um poema metalinguístico, questões que nós discutimos em aula com muita frequência. Vou para 20, então a 20 quer que você apresente, dentre as 5 alternativas, qual é o texto, ou a tirinha, ou a imagem, que também tem a mesma função do texto anterior, ou seja, qual tirinha, texto ou imagem também é metalinguística. Apontamos a C como resposta a uma reflexão sobre a tirinha feita pela tirinha quando o Garfield come demais por estar gordinho na tirinha. Ele causa um peso de modo a desfigurar, a deformar a própria tirinha. Você encontra uma tirinha que faz uma reflexão com a forma de se fazer tirinha. Então o Garfield, nessa tirinha do meio, ao estar muito pesado deformá-la, faz uma brincadeira de uma tirinha discutindo também a arte de se fazer tirinha. As outras alternativas não apresentam textos metalinguísticos. Só um exemplo na E, há uma brincadeira aqui de comparar a linha de transporte público com o cérebro humano. Então você tem aqui um anúncio do HSBC discutindo propriamente o produto que o HSBC oferece, comparando, né, metaforizando, a transporte público ao cérebro humano, mas não é um anúncio publicitário falando sobre a arte de fazer anúncio. Ou seja, a C tem esse quê metalinguístico, tirinha falando de tirinha. A E não tem, não é anúncio que fala sobre como se faz anúncio. Olha só, a questão deu pra gente um texto, uma poesia que fala sobre poesia. A C, há uma tirinha que fala sobre tirinhas, então a C também é metalinguística. Na E, não, na E é simplesmente um anúncio de um banco, ou seja, não é anúncio sobre a própria arte de se fazer anúncio. Uma questão para ser tranquila. Agora eu vou discutir a 21, havia antes esse trecho de um conto do Ítalo Marconi, e 3 afirmativas para você apontar quais são verdadeiras ou falsas em função do texto. O texto fala de um homem que vai lavar um vidro no 18º andar, é alto, quando está lá em cima, sentado fumando, porque está trabalhando ali, as pessoas olham e acham que ele vai se matar, se suicidar, e ele começa a ver essa cena e questionar algumas coisas sobre a vida dele. Enfim, vamos então às 3 afirmações. A primeira é: por rotineiramente se considerar relegado a um segundo plano, o protagonista procurou encontrar perto de si algum perigo que explicasse o que chamava a atenção do grupamento de pessoas. De fato, ele está em cima lá do prédio, as pessoas estão olhando para cima para ver o que acontece, há um homem que parece que vai pular, e ele, por estar acostumado a não ser o centro das atenções, acha que não é com ele, fica pensando em justificativas para as pessoas olharem para cima com tanta veemência. Então a primeira afirmativa ela é verdadeira. A segunda diz o seguinte: ao notar a multidão que apontava em sua direção, o homem sentado sobre a marquise do prédio passou a refletir acerca das condições adversas da vida do ser humano. Essa afirmativa é falsa. O texto, o fragmento de texto que está para você ler, não faz menção a nenhuma a condições adversas da vida do ser humano que seriam pensadas por esse homem personagem do texto. Então, essa segunda afirmativa está falsa ou errada por conta disso. Vem a terceira, que diz o seguinte: o protagonista, a personagem principal, admite que o suicídio é uma atitude nobre que ele, um trabalhador humilde e insignificante, seria incapaz de pensar algum dia. O que é verdadeiro. Vou ler um trechinho do 3º parágrafo, que diz o seguinte: e digamos que a pouca importância que se dava a si próprio, narrador está narrando e diz: digamos que a pouca importância que essa personagem dava a si próprio não permitia que aflorasse seriamente em seu campo de decisões a possibilidade de um gesto tão grandiloquente. Ou seja, há um narrador que é onisciente, ele penetra a mentalidade, o pensamento dessa personagem. O que você tem, então, é a fusão do pensamento da personagem à narrativa. O narrador afirma, na sua narração, que a pouca importância que dava a si próprio, que ele, o limpador que está nessa marquise, a importância que ele dava a si próprio não permitia que aflorasse seriamente em seu campo de decisões a possibilidade de um gesto tão grandiloquente. Então eu concluo que esse indivíduo, protagonista, ele não se acha importante, então conclui que
nunca chegaria à decisão de fazer algo tão importante ou tão grandiloquente que é se suicidar. Então a terceira também é verdadeira, eu vou insistir. Esse narrador é onisciente, ele tem acesso à mente da personagem. Se ele tem acesso a ela, ele narra pra gente o que ele vê nessa mente do personagem, eu concluo que essa afirmação também é do personagem. Essa conclusão de que ele não tem importância para se matar, também vem da mentalidade do personagem e não só da voz narrativa. Então eu tenho V, F, V, A como resposta correta. Próxima questão será a questão 23. Para ela, você deveria ler um trecho de um artigo da Folha de São Paulo que discutia a arte retórica. Então, o que é fazer retórica? A questão 23 pergunta sobre o texto. Entre os seguintes provérbios, qual deles melhor resume a concepção do autor sobre a retórica? Então, a concepção do autor do texto da Folha de São Paulo sobre retórica é que a arte retórica reside, na verdade, na habilidade de confundir. Afinal, se digo algo que você não entende de cara, vai logo se achando mais inteligente do que eu. Mau negócio. Segundo o texto da Folha, a arte retórica está na arte de confundir. Olha mais um trechinho importante. Se, contudo, sou capaz de temperar as frases mais simples com humor de obscuridade, com uma calculada pitada de empolgação, o ouvinte pensará que sei mais do que revelo. Ponto para mim. Para o autor do texto, isso é retórica. É temperar as frases mais simples de modo a obter a obscuridade e ganhar ponto para a pessoa que está discursando, que está utilizando a arte retórica. Dentre os 5 provérbios que você tem, então, para apontar, o correto é o A, que diz: eloquência é a arte de aumentar coisas pequenas. Eloquência é a arte de você falar de um modo mais rebuscado. Segundo um texto, a capacidade de temperar alguma coisa. Temperar o quê? A arte de aumentar coisas pequenas, temperar coisas pequenas. Segundo um texto, temperar as frases mais simples. Isso é a arte retórica, portanto. A B, por exemplo, que é por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, foge do assunto do texto, discute a essência de uma coisa e a aparência que ela cria. E não propriamente a arte retórica, que seria você usar a linguagem de modo a temperar a coisa mais simples. Eu insisto na B. A B diz então para a gente que há uma oposição entre a imagem e a essência de alguma coisa. O que o texto discute é muito mais o que se dá na arte retórica, que é a arte de você confundir as coisas simples. Se eu pegar aí, por exemplo, a propaganda é a alma do negócio. Por mais que o texto da Folha exemplificou com uma farmácia, como se vende uma farmácia, esse texto não discute a importância de fazer boa propaganda, ele discute o que é a retórica, a fala de eloquência. Eloquência é uma coisa ligada à linguagem, assim como retórica também é. Eloquência de aumentar coisas pequenas. A retórica é uma coisa também linguística, é a eloquência de dificultar um texto para ganhar pontos com isso. Portanto, 23A é a correta. A próxima questão é 24, terei que ler antes esse soneto do Olavo Bilac, e tem-se o seguinte na 24. Embora o texto acima, do Olavo Bilac, seja identificado como o principal poeta parnasiano brasileiro, de fato Bilac, poeta brasileiro parnasiano, foi bastante importante. Nesse soneto explora um aspecto do romantismo. Apesar de parnasiano, ele explorou um aspecto romântico, então, que está explicitado na alternativa B, subjetividade numa atmosfera onírica. Se você olhar para o texto, vai perceber que, no primeiro verso, tem a seguinte construção: talvez sonhasse quando a vi, mas via. Então, o mundo onírico é o mundo do sonho. O primeiro verso prova pra gente que é aí o mundo do sonho. E se você ler o poema, você vai perceber uma série de palavras ou construções subjetivas. A exemplo, estrelas trêmulas, mudo e sereno, mãe sagrada, vós também formosas, sonhos meus, como um bando de sombras vaporosas. Vi no alto surgias, calma e bela, o olhar celeste para o meu baixando. Então há um foco muito grande em quem discursa, na primeira pessoa desse discurso, esse eu que fala. E quando ele fala muito eu olhava, meus, para o meu baixando.
quando ele coloca esse foco nele, ao mesmo tempo ele faz descrições que não são objetivas, que são subjetivas. Só um exemplo curto, então. Estrelas trêmulas. Ao se definir o que são estrelas trêmulas, a construção dessa imagem é subjetiva, é muito vago o que são estrelas trêmulas. Então, nesse mundo onírico, esse eu lírico se instaura fortemente no poema, trazendo ao poema o seu tom subjetivo sobre o que ele descreve para o leitor do texto. Então, a 24 tem a B como resposta correta. A próxima é a questão 26. Para fazê-la, teria que ler o texto anterior, que é um trecho de um texto da Revista Língua Portuguesa, que discutia o lugar comum, o clichê. Tá? E a questão pediu o seguinte: segundo o texto, o que justifica o caráter reconfortante do clichê é... Então, você teria que ler o texto e achar a justificativa para o clichê, para o lugar comum, ser reconfortante. E eu leio o seguinte trecho, olha só, na verdade é o terceiro período. Assim também muitos sabem que o mundo ainda está no lugar, a ideia de o mundo estar no lugar indica que está tudo certinho, tudo no seu lugar, na sua devida ordem. Tudo estar na sua devida ordem é estar de modo confortável. Ou seja, esse é o mundo, esse é o universo, esse é o caráter reconfortante dito no texto. Aí ele vai justificar para a gente. Tudo está no seu devido lugar, ou melhor, o mundo ainda está no seu lugar quando esbarram com algo já superado, mas familiar. Algo já superado, porém familiar, é lugar comum. Como quem ri da própria infância ante o mais surrado patinho de borracha, o mais óbvio pinguim de geladeira. As pessoas estão num lugar comum, as pessoas se sentem confortáveis, ou então as pessoas estão no lugar correto quando elas reconhecem uma ideia que já viram na infância. Se já viram, se é uma coisa recorrente, é o clichê. Então, o que cria esse sentimento de conforto é esse sentimento de que nós já vimos alguma coisa com a qual estamos nos deparando agora, e de modo que já vimos, nós não temos então grande dificuldade para entender essa alguma coisa. Então a A é a resposta. O que realmente justifica o caráter reconfortante do clichê é a previsibilidade que nos poupa do esforço da compreensão. Nós estamos confortáveis quando nos deparamos com alguma coisa que já conhecemos, ou seja, nós já vimos antes, a previsibilidade que nos poupa o esforço da compreensão. Bati o olho numa imagem, num texto, se já conhecia, se eu já vi algumas vezes, se é um clichê para mim, eu fico tranquilo, é confortável, afinal de contas, não tem que ter muito esforço para compreender essa imagem ou esse texto que nós já vimos. Próxima questão é 27, com base nesse infográfico, né, de uma reportagem da revista Isto É, intitulada A Arte de Se Relacionar. Se você for embaixo da imagem, lá embaixo há a fonte dela, e você tem um título dentro dessa fonte, que é A Arte de Se Relacionar. Isso é importante, olha só, a 27 diz: considerando a interlocução definida no infográfico, é correto afirmar que o objetivo desse texto é, demos a B, como você está vendo, a resposta correta. Qual o objetivo dele? Orientar para o desenvolvimento de habilidades importantes na convivência com o outro. Olha só, na convivência com o outro. Aí eu penso na fonte que tinha arte de se relacionar e linko as duas coisas. Esse foi um infográfico de uma reportagem da Isto É sobre a arte de se relacionar. Então o objetivo dela é como conviver com o outro. Se você voltar à imagem, vai perceber que ela dá orientações para a gente de como colocar o ponto de vista, sem ofender os outros, mas de certa maneira impondo com alguma autoridade a nossa posição. Ou seja, nos dá orientações. Você vai encontrar aí, por exemplo, verbos no imperativo. Então, eu insisto, olha só B. A imagem quer de fato orientar uma pessoa para que ela desenvolva a sua habilidade de falar, de se posicionar na convivência com o outro. Tranquilo? Para chegar à posição de que é na convivência com o outro, teria que ir no finalzinho do infográfico e perceber que o título é A Arte de Se Relacionar. Uma questão bem feita. Para 28, que é a próxima questão que eu discuto, tinha que ler um texto. É um fragmento de um conto do Machado, né? Cartomante, é bem conhecido. E uma questão típica do Winsper, 5 afirmativas, e apontar a única incorreta de acordo com o fragmento do conto apresentado. A única incorreta vai ser a alternativa C. Ela afirma o seguinte:
O comportamento cético da personagem Camilo, descrente em relação às premonições da cartomante, decorre de conflitos vividos na infância. E isso não está no texto. O que está no texto é esse Camilo, personagem, quando criança, tinha suas crenças. Ao ficar adulto, ele as abandonou. Simplesmente isso. Na narrativa não há a menção de conflitos. Vou ler um trechinho que vai justificar minha resposta. Também esse ele é o Camilo, em criança, e ainda depois foi supersticioso, teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. A mãe colocou uma série de crenças nele, segundo o texto, chegou aos 20, não creu mais nessas coisas em que ele cria. Ou seja, o texto não trouxe para a gente a reflexão sobre conflitos, destruírem as crenças dele. Não, simplesmente a chegada da vida adulta que fez ele tornar-se um cético, nada de conflitos segundo o texto. Tá? A última questão, então, é a 30. A 30 traz para a gente 3 afirmativas sobre o texto do Machado, para nós apontarmos quais são corretas. Tá? A primeira, jurou que lhe queria muito, que os seus sustos pareciam de criança, e cuido que ia falar, mas reprimiu-se. O narrador fornece pistas para que o leitor perceba que Camilo não era sincero em relação ao amor por Rita. Se você ler o texto, verá que ele é sim sincero ao dizer que ama a Rita. Afinal de contas, na 1, ele jura a ela que a ama, e o trechinho seguinte que o Insper destacou, que é cuido que ele ia falar, mas reprimiu-se, não é sobre a vida amorosa dele. Ele ia falar sobre ilusões, superstições, crendices, não é sobre a afeição dele pela personagem Rita. Ou seja, no texto, o Camilo, ele explicita sim que ele gosta da Rita. Tudo bem? Ele é sincero. Afirmação 2. A visita cartomante, além de compor o aspecto central do conflito que nomeia esse conto, isso é verdade, tem um importante recurso caracterizador da personagem Rita. A 2 é verdadeira, a 1 estava falsa, a 2 é verdadeira. Rita, quando vai à cartomante, ela deixa o narrador, ao narrar o evento que a Rita vai à cartomante, descreve pra gente a Rita. Então ela é uma mulher supersticiosa, que crê em cartomante, ela é uma pessoa passional, ela vai recorrer a essas coisas porque ela tem medo de ser largada pelo Camilo. Então o narrador, ao narrar pra gente esse ocorrido de a Rita ir até a cartomante, descreve a psicologia ou o caráter da Rita. Então a 2 é verdadeira. A terceira é a seguinte: nota-se por meio de comentários feitos pelo narrador onisciente que o misticismo e busca pelo sobrenatural são vistos com certa simpatia pelo autor realista, que percebe as crendices como um reflexo do questionamento da realidade. Isso é uma mentira, né? Um autor realista, em geral, ele não tem, né, a menor afeição com coisas místicas. Ele não vai analisar a realidade por questões místicas. O realista vai buscar evidências objetivas, científicas, deterministas. Nada de misticismo. A 3 está errada só por isso também. Mas eu posso incluir a ideia de que o texto não mostra para a gente a menor simpatia do autor pelo misticismo. Então não há simpatia do autor pelo misticismo, nem posso afirmar que um autor realista recorre ao misticismo para analisar a sociedade. Então a 3 é incorreta. Correta apenas a 2, então a D é a resposta a ser assinalada. Tudo bem? Prova razoavelmente bem feita, com boas questões de texto, leitura, ela envolveu diversos gêneros textuais, algo típico do Insper. O Insper manteve essa ideia de colocar bastante texto metalinguístico, texto que reflete sobre a própria língua portuguesa. Nessa prova, em comparação às antigas, deu mais preferência nas questões de interpretação do que propriamente de gramática, o que, no nosso ponto de vista, é algo bastante interessante. Muito obrigado, até a próxima.